agora, então, para a gente fazer o fechamento do nosso evento, eu vou convidar o Rogério Melfi, e a gente vai falar de tokenização e DREX, né, que é a etapa, a última fronteira, né, dos pagamentos e das transações, e que é uma questão aí que é uma inovação muito importante para o mercado, né, e como que a gente vai juntar isso com os pagamentos. Então, eu queria compor o painel aqui com a Renata Mancini, que é da Ripio. Palmas, gente, para o Rogério e para a Renata. Aquela cadeirinha. Ali, ó. O Jorge, que é do Bradesco, também, já velho conhecido no mercado blockchain. O João Gianvecchio, do Banco BV. E a minha xará, Regina Pedroso, da Btoken. Muito bom, obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Vamos lá, desafio. A Regina falou aí que tokenização é o futuro, enfim, de pagamentos. É isso que a gente vai descobrir aqui com eles, especialista, provocar esse bate-papo. Que eu vou querer aqui para a gente começar, né? Vocês se apresentem brevemente, falem um pouquinho de vocês, empresa que vocês trabalham, tudo mais, por favor. Pode começar aí pela ponta, Renata. Certinho? Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada, Regina, pelo convite. Eu sou Renata Mancini, hoje estou na Ripio, mas também tenho o chapéu AB Cripto, e estamos aí, juntamente com a Btoken, tentando construir um segmento ou um ecossistema aí cada vez mais maduro. Eu estou na Ripio. A Ripio é uma empresa que tem mais de 13 anos, quase 13 anos de existência. É uma exchange argentina, e aí convido a todos para conhecer, quem não conhece. Eu nasci no setor, minha experiência inicial começou no setor regulado, então eu venho do mercado financeiro tradicional. Venho como banco de investimento, B3 e todas as outras infraestruturas aí que a gente tem no mercado tradicional. E aí caí neste mundo cripto há quase 4 anos. E como a grande maioria das pessoas que entram no mundo cripto é picado e se apaixona e não consegue mais sair. Mas, quando a gente fala também do mercado cripto, a gente pensa, é um mundo completamente apartado do mundo tradicional. Não, eu acho que a gente está aqui para tentar demonstrar que cada vez mais a gente vai estar junto e vai ser uma coisa única. E eu acho que quando a gente fala de tokenização, não é nem o futuro, é o agora, né? Então, me apresento e prazer a todos. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Marcel, na verdade é George Marcel, mas todo mundo me chama de Marcel. E ali está Jorge Smetana, então complicou para vocês, tá bom? Mas é isso. Eu trabalho no Bradesco, eu fazia parte do InovaBra, que era o nosso ecossistema, né, de inovação, e agora eu estou num departamento novo, lá desde outubro do ano passado, chamado Estratégia Regulatória, que tem bastante a ver também com o que foi conversado aqui no último painel, né, como que nós interagimos com os reguladores, né, Banco Central, CVM, no caso da Bradesco Seguros, SUSEP, que eu não lido com a SUSEP, né, mas é mais Banco Central e CVM, e como que nós trazemos isso para dentro da organização, né, para termos um movimento proativo, ou às vezes defensivo também, mas como que a gente ajuda lá no nascedouro, né, da norma, da regulação, que nem foi falado aqui, a interação que o pessoal da FRAC teve, né, com os reguladores, né, isso é muito importante, para que justamente chegue de forma mais assim, realista, mais factível, né, os projetos de lei e as normas infralegais. Né, mas eu estou na estrutura de ativos digitais e estou nessa de blockchain e ativos digitais desde 2015. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde. Sou o João Gianvecchio. Só uma brincadeira rápida aqui, quando eu vi a lista dos participantes, eu vi o nome Jorge, não tinha foto, eu não sabia que era você. Tá? Quem é esse, né? E a gente se conhece de mercado, né? Sou aqui, prata da casa, do Banco BV, né? Estou aqui no BV esse ano, faço 18 anos de casa. Sou um jovem ainda, tá? Saibam.
Atualmente, eu estou nesse mundo de cripto, de ativos digitais há 5 anos. A estrutura minha aqui toda, que eu trabalho atualmente, é uma estrutura de inovação, é o BVX. A ideia do BVX é cada vez mais aproximar o BV do ecossistema de inovação e trazer um pouco, né, do que está acontecendo no mundo de fora para dentro. Tem um pouco do que o Marcel trouxe aqui, né, de estar de olho aqui no mundo das inovações regulatórias, no programa lá, no hashtag BC, e como que a gente traz essa pauta de inovação regulatória para dentro aqui da empresa. Também tem um pouco um olhar para tecnologias emergentes, então, como que a gente olha para tecnologias que vão moldar e mudar o mercado e vão impactar o nosso business. Exemplo, um negócio mais distante, computação quântica, e como que a gente já começa a preparar as esteiras e a empresa para isso. E concordo aqui com a fala que a colega trouxe aqui no começo, que tokenização ela vai moldar e vai mudar um pouco aqui os paradigmas dos produtos que a gente tem aqui nas instituições financeiras, né? Nós vamos ter produtos mais simples, com muito mais eficientes, e no cliente final é ele que vai, com certeza, ser beneficiado de toda essa infraestrutura que está sendo discutida e testada aqui pelas instituições. Prazer e obrigado pela presença de todos. Né? Regina, por favor. Boa tarde, obrigada primeiramente ao BV, Regina, pelo convite. Eu sou diretora executiva da Btoken, que é a Associação Brasileira das Empresas Tokenizadoras de Ativo e Blockchain, uma associação nova, jovem, mas com uma missão bastante importante de educação, de fomento e de acompanhar o cenário regulatório que está sendo desenhado, sendo desenvolvido nesse momento, e que deve impactar profundamente o mercado financeiro. Eu vejo o tema como um caminho sem volta, sem dúvida, eu acho que isso é uma unanimidade entre o mercado, e com desafios hoje bastante claros, desafios de adoção da tecnologia, de segurança em relação ao uso da tecnologia, de desenho regulatório, e também de uma nova postura, cultura das empresas, porque provavelmente todos aqui vão adotar essa infraestrutura nos próximos anos. Então, é um tema extremamente relevante, que tem nos mobilizado em estudos, em trabalhos junto com o Banco Central, com a CVM, com a própria Receita Federal. Então, a forma como a gente faz pagamento, ela deve mudar, e eu sempre digo isso, vai mudar para melhor, vai trazer mais eficiência, mais segurança, uma nova experiência para os clientes, porque no final das contas, o que a gente oferta sempre são soluções, a inovação ela vem claramente com essa proposta. Estamos no momento inicial de vários testes, vários estudos, mas sem dúvida é um cenário muito positivo e que a todos deve... Eu acho que a minha grande... Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu deixo um recado. Estudem sobre o tema, pesquisem sobre o tema, reflitam, porque de fato é algo muito importante para todos nós. Então, muito obrigada e Rogério. Obrigado a vocês. Vamos começar lá, pessoal. O tema tokenização em Drex, o que eu vou querer separar em 2 momentos. Primeiro, falar um pouco de tokenização, entender que bicho é esse, enfim, para depois a gente entrar em Drex e falar sobre o tema. E daí também a pergunta vai ser aberta aqui para todos, agora começando aqui, Regina, mas eu vou querer a contribuição de todos. Assim, a tokenização já está acontecendo, de certa maneira, e eu quero entender de vocês casos reais, o que já existe na prática dentro das instituições de vocês, ou no mercado que você tem observado aí, associados e tudo mais, usando esse processo de tokenização de ativos, ou tokenização de ativos reais, ou tokenização para meio de pagamento, enfim, cases aí que já existem, volume, o que vocês puderem compartilhar, por favor. Excelente. A tokenização ela já é realidade, com maior maturidade no mercado financeiro. O mercado financeiro é a porta de entrada para a escalabilidade da tokenização, talvez pela sua natureza, pela sua infraestrutura, têm sido os primeiros e já com cases de sucesso,
onde a gente tem dados, por exemplo, de redução de custo, aumento de eficiência e melhor experiência daqueles que utilizam da tecnologia. Também tem duas faces muito interessantes da tokenização, que é um desafio de aumento do crédito no mercado, das opções de crédito, e também da democratização dos investimentos. De certa forma, dar mais acesso a novos investidores, ou melhor, conquistar novos investidores que até então não tinham acesso ao mercado de investimentos, com também acesso a uma diversidade maior de ativos. Então, a gente vê nesse cenário os RWAs, que a gente chama, que são ativos do mundo real, como commodities de agro, entra ouro, entra imobiliário, entra precatórios, por exemplo. Todos esses tipos de ativo estão performando muito bem no cenário tokenizado. A gente tem o caso clássico da antecipação de recebíveis, a lei cédulas de crédito bancário, duplicatas, e também bastante interessante os cases que estão ligados à tokenização de cartão de crédito, que eu acho que talvez pode ser um tema aqui explorado. Então, já é realidade. A minha aposta é, para esse ano de 2025, uma mudança muito grande no cenário regulatório para o segundo semestre. Então, a gente deve ver maior adoção em maior escala. Tá tudo bem comigo, galera. Tá bem. Vou tirar um NFT da minha queda aqui. Eu vou botar mais para frente, porque aí para frente é melhor. Belf, acho que assim, a Regina acabou falando bastante, trouxe alguns exemplos. A gente tem 2 exemplos práticos aqui no BV. Um eu não vou dar spoiler, porque a gente vai acabar falando um pouquinho mais depois, durante ali, na pauta do Drex, tá. Que é um pouco a questão da tokenização de garantias. Então, hoje você tem aí o marco legal de garantias, que você vai poder passar a utilizar uma mesma garantia para diversos créditos. E o processo de tokenização, eu entendo que ele é um super habilitador, porque você passa a conseguir... certo aí? Microfone? Acho que com o microfone eu não, né? Então, beleza. Isso que importa. Então, você passa, né, a pegar um exemplo, uma matrícula agrícola, você tokeniza essa matrícula agrícola. Hoje, se você vai dar um crédito e vai utilizar essa matrícula agrícola como uma garantia, como colateral, essa matrícula hoje ela fica 100% travada em um crédito. Putz, e é um negócio meio desproporcional, né? Então, com a tokenização, eventualmente, você consegue ter ali parte só da matrícula agrícola sendo utilizada para um colateral de uma operação de crédito. E isso incentiva bastante o ponto que a Regina muito bem trouxe, de incentivo ao crédito. E o segundo ponto que eu trago aqui é em relação ao mercado de capitais, tanto do ponto de vista também de crédito, quanto do ponto de vista de investimento. É algo que a gente fez recentemente, público, aqui, que foi até divulgado para a imprensa. A gente participou aqui de um protocolo que a startup Leak fez, do TDIC, que é basicamente um fundo, né, um FDIC tokenizado, vamos dizer assim, mas é um FDIC tokenizado com algumas simplificações e com alguma eficiência operacional. A operação foi feita com uma empresa upper middle, upper middle, então, muito provavelmente essa empresa com esse nível de faturamento, talvez ele não teria acesso ao mercado de capital, a um crédito de mercado de capital, e através de um protocolo com tokenização, que com blockchain a gente conseguiu ter uma eficiência operacional bastante grande e dar acesso a esse cliente a um título de mercado de capital. Tá? Então, a princípio, esse título ele foi encarteirado aqui pelo Banco BV, não foi distribuído, mas tendo a regulamentação de CVM e tudo mais, é um título que também poderia ir para uma segunda camada de investimento. Então, trago aqui esses 2 panoramas, mais a minha queda, para seguir aqui o painel. Rod. Marcel, por favor. Ele passou ele passou para mim, e eu acho que é difícil, né, falar depois de pessoas tão especialistas. Acho que e é muito bom poder dividir, porque o que eu vou passar aqui
como a BToken, a gente tem a BCripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia, é um pouco mais velha do que a BToken, mas nós estamos na mesma luta. E a BCripto lançou um estudo em março de 2025 sobre tokenização. Então, lá você tem dados, eu convido a todos para conhecer esse estudo. Ele até tem muitos exemplos de tokenização. Os exemplos lá e coloca exemplos dos nossos associados, então é bem legal para conhecer e para saber. E aí eu trago aqui um número que eu fiquei, hoje eu até dei uma lida no estudo de novo e fiquei bastante impactada, porque para 2025 a expectativa é que a tokenização de ativos ganhe mais espaço e que, de acordo com a Boston Consulting, pode atingir até 16 trilhões globalmente até 2030. Então, não preciso falar mais nada, né? Acho que os números já dizem aí o que vem por aí. Eu acho que é um mercado que não é o futuro, já é o presente. Então. Bom, não sei se todos aqui estão familiarizados, né, com a questão da tokenização, com a questão do blockchain, mas o que nós chamamos de token aqui? E esse token não tem absolutamente nada a ver com a tokenização do cartão de crédito e débito no e-commerce, tá bom? Com sistemas de tokenização de Visa, Mastercard, então, às vezes pode ser que fique algum tipo de confusão. Mas quando nós falamos de token aqui, nós estamos falando de uma representação digital de um ativo, bem ou direito, e o controle do ciclo de vida desse ativo digital numa rede, normalmente blockchain, né? Blockchain, distributed ledger, que seja. Então, nós estamos falando aqui de emissão, estamos falando de transferência, estamos falando de bloqueio, garantia, seja um bloqueio judicial, estamos falando de um resgate, estamos falando, né, do que a gente chama do burn do token, né, quando você mata o token. Então, você tem lá desde a emissão até a morte do token, então o controle todo desse ciclo de vida numa rede blockchain. E qual é a vantagem disso? A vantagem, você tem principalmente uma simplificação no desenvolvimento, né, de protocolos de ativos digitais, e você também tem uma simplificação muito grande quando o dinheiro também existe na forma tokenizada dentro da mesma rede. Então, a visão, por exemplo, do próprio Banco Central para o piloto Drex, que nós devemos falar daqui a pouquinho, é uma rede multiativos, né, com a moeda digital, tanto de varejo quanto de atacado, para você fazer liquidação de ativos digitais nessa rede. Então, nós estamos falando de vários tokens convivendo entre si na mesma rede. Nós ainda não chegamos lá, né? O mais perto que nós temos disso talvez seja a rede pública do Ethereum, que você tem aí diversos tokens, milhares de tokens, que você pode fazer um escambo digital entre eles, desde que você siga os padrões, né? Então, foi falado de padronização aqui também no painel anterior. Nós temos vários padrões ou tentativas de padronização desse mundo de tokenização, e a grande promessa é, se você seguir os padrões, né, que nem foi falado também da questão do Lego e o que o Banco Central gosta de falar de componibilidade, você consegue fazer programas, né, chamados smart contracts, né, são programas que rodam numa rede blockchain, que conversam um com os outros de forma transparente. Então, por exemplo, se eu crio um token seguindo um determinado padrão, todos os smart contracts, todos os programas na rede que conhecem aquele tipo de padrão vão poder automaticamente trabalhar com o meu token. E aí você tem um ganho, né, na eficiência operacional, você tem uma redução de custo, porque todo desenvolvimento não é necessariamente um desenvolvimento novo, é como se fosse um copy-paste e muda alguma coisa, ou às vezes só muda o parâmetro de inicialização ali do token, mas, por outro lado, tem que ver em que situações a tokenização faz sentido. Se você for criar algo que é só dentro da sua casa, não faz talvez o menor sentido você usar a tokenização, porque você tem todos os seus sistemas lá dentro. Então, quando a gente fala de tokenização, muitas vezes também nós estamos falando assim, quem é o emissor e como que vai ser feita a distribuição. Se eu sou o emissor, se a distribuição é feita nos meus próprios canais, por exemplo, um CDB Bradesco sendo disponibilizado para o investidor no Internet Bank do Bradesco, no Mobile Bank do Bradesco, eu não preciso de tokenização para isso. Essas coisas a gente já faz há décadas sem tokenização. Mas quando a gente começa a falar de um ecossistema de participantes, né, que você não quer ter necessariamente, né, um sistema centralizado, um marketplace centralizado, se você quer, né, que todos sejam participantes, né, com iguais poderes, digamos assim, né, para fazer a instalação do seu smart contract na rede, de criar os seus próprios tokens, então esse ambiente ele é muito propício, né, mas que nem foi falado no painel anterior, para que não seja uma bagunça,
é necessário, né, padronização. E hoje também o que nós temos, muitas vezes, é que você tem tokenizadoras que criam o seu próprio ecossistema, estão fechados ali dentro. Então, nós não ainda chegamos num ponto em que um token emitido pela LIC, né, que nem foi citado, possa ser vendido dentro do mercado Bitcoin. Por quê? Porque as tecnologias ainda não se conversam 100%, dá para fazer conversar? Dá, mas você adiciona alguns graus de complexidade. Mas ainda não se chegou nessa questão de interoperabilidade, porque cada um está construindo o seu. E quando cada um está construindo o seu e é uma corrida para muitas vezes ver quem chegar primeiro, então depois a gente conversa sobre interoperabilidade, mas às vezes aquele token está preso naquela plataforma. Então você, né, a Regina citou, tokenização de CCB, né, de cédula de crédito bancário. Você tem, sei lá, 2 tokenizadoras que já estavam trabalhando com isso, cada uma com o seu sistema. Utiliza a tecnologia blockchain por baixo, mas essas coisas não conversam entre si. Mas o futuro a utopia é, nós vamos ter um ecossistema de ativos digitais intercambiáveis, interoperáveis, num escambo digital que, por acaso, você pode pagar com dinheiro digital ou não. Né? Imagina uma situação em que você pode reduzir o risco de contraparte na compra e venda de um imóvel tokenizado, um veículo tokenizado, onde você pode pagar com CDB, com ação da Petrobras, com ação do Bradesco, 2 quadros tokenizados e um cachorro com pedigree tokenizado também, com cripto também. Você pode chegar numa situação dessa, em que você compõe essa solução de pagamento, né, para vocês que estavam aqui ouvindo antes, né, de coisas transparentes, de uma experiência unificada, o blockchain traz, de uma certa forma, essa experiência unificada, desde que você siga esses padrões. Então, você consegue criar um programa chamado Smart Contract, que vai saber fazer a troca de forma atômica desses ativos por um ou mais imóveis ali do outro lado. Mas, para isso, é necessário o quê? Regulação. É necessário que toda essa transação seja reconhecida, por exemplo, no caso pela autoridade, né, que rege os imóveis, que são os cartórios, ou no caso dos veículos, que são os DETRANS, ou no caso dos ativos regulados pelo Bacen, ativos regulados pela CVM, tem que ter o reconhecimento e o respaldo legal, segurança jurídica, né? Algumas coisas você não precisa de regulação, segue em frente, né? Se você quiser fazer, sei lá, uma solução em blockchain, por exemplo, para o ICCID do SIM card, ou para o MSSDN da linha telefônica, ou para o e-mail do número de celular. Você quer fazer uma solução de prevenção à fraude, né, que a gente tentou fazer no passado do grupo de trabalho de blockchain da FEBRABAN. Pode fazer, não tem regulação nenhuma. Tudo bem ter a Anatel, mas a Anatel não regula ali o que a gente queria fazer. Então, daria para fazer alguma coisa de um mercado que não é regulado? Pode fazer. Se você quiser fazer uma rede pública, ela já está lá disponível para você fazer agora. Em questão de segundos ou minutos, você faz o deploy da sua solução. Óbvio que você tem toda a construção da jornada do usuário, às vezes de um sistema de back-office, mas o core, ali que vai cuidar das trocas, dos tokens, ou do registro, né? Você não vai ficar se preocupando como é que você vai construir uma base de dados, porque está tudo embutido ali dentro, está tudo ali de forma transparente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que para quem já tem um sistema legal estabelecido, tokenização, às vezes, é um trabalhão a mais, mas para quem está chegando agora, para os novos entrantes, a pessoa fala assim, olha, quero trabalhar com FDIC, mas de forma otimizada. Tá bom, eu vou tentar fazer nessa tecnologia chamada blockchain, pode ser que eu tenha ganhos, principalmente se a lei me permitir retirar alguns players desse ecossistema, ou eu vou consolidar o papel de N players. Então, talvez todos vocês que estão aqui podem ser de alguma forma impactados por algum novo player chegando, querendo te substituir ou te desintermediar, e o blockchain é uma forma possível disso acontecer, porque você reduz as barreiras de entrada, né, porque a plataforma, se você quiser ir para o mundo blockchain público, a plataforma já está lá. É só você fazer o deploy da sua solução, aí você vai ter que ver quanto é que custa, como é que fica a questão de privacidade, mas assim, é um novo mundo a ser explorado, né, que já tem gente explorando, mas, como eu falei, muitas vezes é uma corrida para ver quem sai primeiro, ou pelo menos quem lança primeiro a notícia, né? Ó, fui o primeiro a tokenizar CCB, fui o primeiro a tokenizar TDIC, fui o primeiro a tokenizar precatório, fui o primeiro a tokenizar cota de consórcio, mas às vezes, como eu falei, está preso dentro daquela plataforma. Você não consegue tirar. Então, no fundo, tudo se passa ainda como se fosse um sistema centralizado, pelo menos em termos de governança. Então, já para adiantar um pouco aqui a conversa, quando a gente fala de descentralização, nós temos que pensar em 3 níveis de descentralização. O primeiro é de governança, o segundo é de modelo de negócio e o terceiro é de infraestrutura. Então, muitas vezes, você tem uma infraestrutura que é descentralizada, por exemplo, blockchain público, mas o modelo de negócio é centralizado porque fui eu, a minha empresa, que fez o deploy daquela solução e só eu monetizo em cima dela e a governança é centralizada comigo também.
mas você tem como fazer esses 3 níveis de forma descentralizada: infraestrutura, governança e modelo de negócio. Tá? Então, tem gente de tudo que é tipo, explorando tudo que é tipo de arranjo. Não. É só para contar, então, perdão, que a gente não fez nada em produção, mas já fizemos muitos testes. Pronto. Não, muito bom. Que aula, né? Não, é ótima, mas o Marcel levantou uma bola aí que eu vou querer que vocês comentem nesse sentido dessa falta de interoperabilidade ou mesmo nesse trilhão que a gente vai chegar em 2030 para o Brasil participar. Então, o que falta aí? O que a gente precisa fazer? Porque senão, talvez, o Marcel até complementou aí no final. Putz, estão fazendo um monte de teste, mas ainda nada. Então, como é que a gente vai estar participando? Como é que a gente vai estar... O que falta? É regulação do Banco Central? É tecnologia? Posso eu complementar rapidinho? Por favor, já. Nesses 16 trilhões que a Renata comentou, a maioria dessas coisas é a conversão daquilo que já existe para esse modelo novo. Porque nós estamos falando de tudo de coisa que já existe. Estamos falando de imóvel, estamos falando de veículo, estamos falando de ações, estamos falando de debêntures, estamos falando de CCB, cédula de crédito bancário, estamos falando de fundos. O que tem de novo mesmo são as criptomoedas, né? O Bitcoin, um mercado que não existia até 2009, stablecoin, é uma outra forma de fazer algo que já existe, né? Ou é uma exposição em dólar, ou um pagamento em dólar transfronteiriço, mas assim, aqui, isso que a Renata falou é uma migração de mercados que já existem para essa nova tecnologia. E às vezes o novo entrante sai na frente porque não tem sistema legado, fala assim, eu vou construir do zero já usando essa tecnologia. Se essa tecnologia é o futuro, que é uma hipótese a ser provada, então já saio, já largo na frente. Mas é isso, então agora eu me abstenho. Não, por favor, Regina. Não, é isso. E o Marcel disse uma palavra que também é uma palavra-chave nesse meio, chama stablecoins. Isso vai afetar muito a questão de pagamento. Eu não queria polemizar. Oi. O João que deu? Então, João, stablecoins são moedas, criptomoedas pareadas em uma moeda fiat. Uma moeda digital que vale, como eu posso dizer melhor, mas é uma moeda digital brasileira que vale equivalente a R$1. É pareado igual, não tem volatilidade. Se quiser me complementar de uma forma mais simples, eu acho que é isso. Volatilidade é a volatilidade do próprio lastro. Do próprio então, lastro. É um ativo que você tem um lastro de alta liquidez, como se fosse, por exemplo, uma moeda fiduciária, ou poderia ser um título do tesouro, ou coisa assim, né? Mas, isso, é 1 a 1, assim, ouro, não dólar, tem variação. É $1, isso vai alterar. Por exemplo, queria dar um exemplo bem simples de que aconteceu, e ontem também estava discutindo isso, de pagamento. Eu estava na Argentina, não tinha ali na hora, num food truck, moeda em espécie, eu não estava com um cartão ali que passava, eu usei o sistema, um QR Code, fiz um Pix na Argentina para o Brasil e em stablecoins, o pagamento chegou imediatamente na Argentina, em Buenos Aires, no food truck. Isso eliminou a maquininha. Um exemplo simples do que aconteceu. E ontem estava num outro exemplo de pagamento, um outro evento de pagamentos transfronteiriços internacionais. Um banco ele abriu uma opção de pagamento em Pix em Portugal. Pix nosso. Se a Regina estiver em Portugal, abrir o celular dela, do Nubank, pagar em Pix, eu vou conseguir. E eles fazem a conversão em stablecoins em tempo real. Um outro exemplo da própria Betoken, eu recebi uma transação, um pagamento de Hong Kong em segundos via stablecoins, via o USDT, que é o Tether, famoso Tether, que é a moeda americana, o dólar em cripto. Então, isso mostra a disrupção. Claro, temos desafios regulatórios sensíveis, estamos em construção, estamos em debates aprofundados, a questão de segurança, a questão de tributação junto à Receita Federal, tudo isso vem sendo discutido com muitas cabeças, de forma bem transparente, junto com o Banco Central e outros reguladores. Agora, é fato que vai mudar a forma como a gente faz negócio e vai aumentar a gama de possibilidades de negócio.
A questão do intermediário, que é eliminado muitas vezes, e aí dentro da Betoken fica evidente isso que o Marcel falou, que são as startups que puxam a inovação sem medo, sem uma cultura, talvez, que faça implementar a inovação de forma mais escalonada, mais prudente. A gente vê startups que já chegam, vulgarmente falando, com o pé na porta, no setor, usando tokenização de forma nativa. Isso tem um lado bom e um lado ruim. É muito interessante porque eles impulsionam a inovação, mas, todavia, ainda tem uma série de desafios estruturais. Interoperabilidade, compliance, a própria questão de compliance. E dentro da Betoken, a gente tem tentado desenvolver, e está em desenvolvimento, o que a gente chama de autorregulação. A gente precisa identificar melhores práticas para que a gente possa endereçar melhor esse tema. Agora, hoje mesmo foi manchete do Valor Econômico. A velocidade do regulador é muito mais lenta que a velocidade da tecnologia. Isso tem sido um grande desafio. Alguém quer complementar aí? Complementar alguma coisa? Bom, você falou que falta, né? Acho que além de regulação, que acho que a Regina trouxe bem, falta padrão, falta ter mais casos de usos que vão gerar escalabilidade. Acho que o Marcel trouxe bem, né? Você tem diversas startups, diversas empresas fazendo coisas, mas com padrões diferentes e de formas diferentes, que essas coisas não se interoperam. Falta o regulador dar mais celeridade, velocidade nas inovações. Já temos um regulador super aberto a essa discussão, né? Mas ainda assim, acho que o mercado anseia, tem vontade de ter mais velocidade e temas sendo discutidos. Só no último ano a gente está falando de 3 consultas públicas, a própria CVM já revisando lá a 088, então tem um pace interessante. Mas para mim é um pouco disso, assim, falta talvez o mercado se falar um pouco mais. De fato, as startups elas têm uma velocidade, uma força maior, mas também assim ela é muito menos regulada do que eu e o Jorge somos aqui regulados. Então acho que para mim falta um pouco disso, assim, falta um pouco de velocidade para o regulador, o mercado se falar mais e buscar casos de usos que se interoperem e tenham um padrão, uma governança única. Boa. Renata, quer complementar? Falando sobre a parte de regulação, acho que como você disse, é inegável que a gente tem aí 3 consultas públicas e acho que a 109, 110, 111, a 111 eu acho que vai ser a que mais vai dar o que falar, que é sobre stablecoins. E acho que é importante também dizer que o nosso regulador, o mundo cripto, né, regulado pelo Banco Central, a gente está bastante surpreso positivamente o quanto os reguladores estão escutando o mercado. Então, essa consulta pública nada mais é do que escutar o mercado, mas ele realmente, a Regina está aqui, acho que não vai me deixar, não vai falar que isso é mentira, mas é o quanto realmente eles estão disponíveis para nos escutar e para mudanças, porque eles talvez pudessem ser mais rápidos, mas, infelizmente, não é o setor privado que tem a disponibilidade de mais pessoas, conhecimento técnico. Acho que o Banco Central, a CVM, eles precisam de mais gente, não tem mais concurso. Então, acho que tem todo aí um por trás aí que a gente também precisa entender e ajudar. Porque acho que vocês, bancos, estão muito mais acostumados ainda que a gente, porque vocês já são regulados há muito tempo, a gente está começando a ser regulado agora. Na verdade, quando a gente fala que o mundo cripto não é regulado, é uma inverdade, porque a gente é regulado, a gente segue o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem IN, a gente tem a Receita Federal, então a gente já tem uma lei.
Então, são coisas que vêm acontecendo, não na velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que vem acontecendo bem estruturado e que venha a 109, 110 e a 111. A gente aposta que vai ser nesse segundo semestre. Então, acho que era essa minha fala. Como o Claudenir falou no painel passado, o regulador mudou. E eu acho que mudou para melhor no sentido de estar aberto para ouvir o mercado. Então, a ideia é construirmos juntos o futuro, e um futuro que seja bom para todos, né? Que acomode, né, as necessidades das pessoas e das empresas, mas também que entenda o lado de quem está do outro lado, seja o banco, seja a crypto exchange, né, seja o intermediário, o custodiante, que seja desse mundo. Mas uma coisa que eu acho que falta, assim, para quem não quer utilizar o blockchain público, falta, então, um lugar, uma rede nacional, pelo menos, onde você possa fazer o deploy dos seus tokens, onde você possa emitir os seus tokens para que ele conviva com esses outros tokens, né, de forma regulada. Então, o Drex poderia ser essa rede? Poderia. Queremos uma rede estatal para isso? Seria melhor se a iniciativa privada tivesse a própria rede, mas na falta de uma rede da iniciativa privada, né, o Banco Central tomou a frente e falou assim, eu vou lançar minha rede. Só que a rede do Piloto Drex, né, para quem não está muito familiarizado com o assunto, é uma rede de teste, não é uma rede de produção ainda, né? Nós estamos, talvez há anos ainda de ter isso em produção, mas se já houvesse uma rede nacional, né, assim, onde qualquer empresa regulada, né, de preferência, pudesse ali fazer o deploy, né, o lançamento ali dos seus tokens, esses tokens seguirem os padrões e você poder trocar esses tokens entre si, né? Por exemplo, se a gente olhar para um futuro utópico, né, Rogério, veículos tokenizados, imóveis tokenizados, todos os ativos financeiros tokenizados, a moeda digital tokenizada, você poderia, no mínimo, dar qualquer coisa em garantia em qualquer operação, né, facilitaria muito, né, esse bloqueio, desbloqueio, né, com ou sem cartório na rede, né, com ou sem B3 na rede, com ou sem outros registradores, depositários, etc. E você reduziria o risco de contraparte bastante, né? Quem nunca, na pessoa física, comprou ou vendeu um imóvel, não sabe o que eu estou falando, né? Mas para quem já passou por essa experiência de comprar e vender imóvel e veículo para alguém que você não conhece, por exemplo, vou vender um carro numa concessionária, bem mais tranquilo, mas vai vender. Não, é verdade. Em algum outro lugar. Aliás, você vai no cartório junto, né? Vai no cartório junto, eu tenho algemado. uma curiosidade. Eu sou uma ex-dona de cartório. Tudo começou por aí. Ixi. Verdade. Eu passei muito jovem no concurso público, assumi um cartório e a minha primeira iniciativa foi digitalizar. E a Corregedoria falou em 2008, nem smartphone tinha essa época, tá? Estavam começando os MP4 da Sony só de música. Não tinha tela, nada disso. Era só Jetsons, era TV na tola. E foi um dos primeiros cartórios a digitalizar o acervo e a Corregedoria falou, Regina, isso é proibido, você tem que imprimir, você tem que usar papel. E dali começou o meu inconformismo. Eu, enfim, fiz um trajeto, em 2015 eu fui parar em Dubai. Eu vou dar uma previsão de tempo, para as pessoas terem uma noção de tempo de inovação. Em 2015 eu fui para Dubai, num congresso mundial, apresentar um trabalho de substituição dos cartórios em blockchain. Fui um pouco apedrejada, mas sobrevivi, passo bem até hoje. Dubai publicou em 2025, esse ano, 10 anos depois, implantou a blockchain 100% para o registro de imóveis. Demorou 10 anos essa transição. Em Dubai, que é extremamente pró-tecnologia, extremamente fácil. Mas o que a gente percebe, e de fato é verdade, o Banco Central tem sido muito friendly, eu digo, muito com a inovação. Um dos maiores legados que eu vejo foi o anterior presidente do Banco Central, que incentivou, fomentou o Drex, e a partir dali todo o mercado, eu lembro bem do lançamento do Drex e o quanto isso impulsionou a inovação. Isso foi um moto, a liderança, ela tem uma importância incrível. A gente tinha um ex-presidente do Banco Central que falava e defendia a inovação com argumentos bastante sólidos. Isso impulsionou todo o mercado, fez com que os bancos fizessem pilotos,
fez com que startups se unissem a bancos para um intercâmbio de inovação, foi muito positivo. Então, o que a gente precisa é continuar nesse caminho de inovação, que a gente vai chegar nesse ideal de transformação digital. E daí, assim, a gente está com o tempo já passando, a gente tem que falar de Drex e pagamentos. O Marcel já levantou um pouco que, putz, estamos numa rede de teste, vai demorar, Regina trouxe esse ponto, mas assim, quando o Drex chegar em pagamento, se chegar, enfim, aonde ele chega primeiro? Chega em pagamento transfronteiriço? Chega pagamento entre empresas? Vai servir para eu comprar um carro e daí eu faço isso a cada 2 anos? Ou eu vou pedir uma pizza com o Drex, enfim. Onde eu vou usar essa plataforma aí? Eu queria a visão de vocês. Bom, aí. O Drex não veio para substituir o Pix, nem para ser uma contingência do Pix, o que poderia até ser bom, né? Em primeiro lugar, que a plataforma não aguenta a volumetria do Pix. Mas no caso do pagamento de atacado, né, atacado aqui, quando a gente fala atacado, são as instituições que têm conta no Banco Central, no chamado Sistema de Transferência de Reserva, poderia ajudar bastante no sentido de ter um pagamento de atacado 24/7, porque hoje o STR ele tem grade horária, né, então o STR é quem, as contas de liquidação, as contas de reserva, perdão, no STR, são quem abastecem as contas no SPI, né, Sistema de Pagamento Instantâneo. Então, por exemplo, como você tem grade horária, então a tesouraria do banco tem que fazer uma estimativa quanto que os clientes vão transacionar de Pix no final de semana, porque você abastece na sexta e tem que durar até segunda, né, com todas as entradas e saídas. Então, se o STR fosse 24/7, sem grade, que nem é o Pix, ajudaria bastante. Então, o STR, quer dizer, o Drex poderia ser um STR 2.0, mas esse não é o foco. Nem pagamento de atacado, nem pagamento de varejo, mas liquidação de ativos, né? Nós estamos falando aqui de transações que envolvem uma entrega contra pagamento. E é muito mais fácil você resolver essas coisas tudo dentro de casa. Então, esquece o cenário internacional. Esquece, né? Primeiro, é muito mais fácil você começar no doméstico do que você ir para o internacional logo de cara, porque você tem que convencer um outro Estado soberano a adotar, pelo menos, uma tecnologia compatível, compatibilizar, e tem toda a questão da conversibilidade do real, que não depende de Drex, não depende de Pix internacional, depende da nossa economia, da atratividade da nossa moeda, no ponto de vista de um país estrangeiro. Mas eu creio que é muito mais fácil para o Banco Central começar com os ativos regulados dele. Por exemplo, nós já tivemos na fase 1, né, você vai lembrar, o título público federal, né, de forma tokenizada, só que se você pegar tudo que se pode fazer com o título público federal, o que foi testado? 1% do que ele faz. Então, assim, estamos longe, né, de substituir um título público federal normal, lá na Selic, por um tokenizado. Mas se substituir um dia, tem toda a vantagem, né, de ser o 24/7, de simplificar não somente o investimento nele. Investimento hoje você já faz, mas você pegar hoje um título público federal e dar ele em garantia numa operação, para a pessoa física é muito difícil. Na jurídica, as empresas, bancos já faz isso, né, todo dia, né, durante a semana, né? Mas para a pessoa física seria um ganho tremendo, né, você poder investir num tesouro público ou num CDB e já sair usando isso aí como garantia em qualquer lugar, independentemente de quem é o credor. Porque hoje é muito fácil, né, que nem eu falei, hoje o Bradesco já tem em produção. Você pega um CDB emitido pelo Bradesco, usa ele como garantia no empréstimo dentro do Bradesco. Mas se eu quiser pegar um CDB emitido pelo Bradesco e pegar um empréstimo no BV com ele em garantia, dá para fazer isso hoje? Dá, mas é bem complicado, né? Não é um processo 100% digital, é um processo que às vezes envolve até uma carta de próprio punho, coisa assim. Mas isso é porque a lei também, a forma como as coisas são, né? Mas como foi construído, mas dá para fazer melhor. Marcelo, para você, a gente dá um jeito aqui, tá? Obrigado. Tá aprovado. Com o painel solar, né? Com o painel solar, a gente faz o kit aqui para você, tá? Bom, vocês querem complementar? Eu só fui fazer a piadinha, só, além de cair, né? Acho que o Marcelo falou bem aqui, a questão acho que do pagamento transfronteiriço ali tem muitos desafios. Existem projetos ao redor do mundo que já estão testando já os pagamentos transfronteiriços. Existe lá o projeto Ágora, se eu não me engano, são 7 bancos centrais de diferentes países, com mais uma porrada de bancos que estão trabalhando justamente nessa interoperabilidade. Estão sendo discutido parte legal, taxonomia, que é bem complexo, né? E eu concordo, assim, embaixo do que o Marcelo falou. Acho que assim, você tem uma oportunidade bastante grande olhando para o mundo de tesouraria, de bancos, mundo de atacado, a gente extrapolando um pouco, a gente falou pouco aqui do mundo de agro, mas
a tokenização aqui no mundo de agro com o Drex pode gerar e trazer algumas grandes eficiências que hoje a gente não tem. E eu espero, Melfi, estou dando a sua provocação, mas aí eu dependo de outros órgãos aqui, né? Então, o Marcel falou bem, né? Então a gente depende de um Detran, de um Senatran, mas eu espero que com o Drex você possa sim pagar seu carro e ter a troca contra o pagamento da posse do teu veículo dentro da plataforma do Drex. Então aqui é um caso de uso que o BV vem trabalhando na segunda fase do Drex, vem explorando com bastante força aqui, com bastante foco, e sim, esperamos que em breve, no médio prazo, aí, isso vocês consigam ter o benefício dessa tecnologia. Eu sou parte interessada, tá? No DVP de veículo e de imóvel, tá? Por favor, ajuda aí. O de imóvel, estou menos envolvido, aí temos que falar com nossos amigos do Banco do Brasil. Né? Rê, quer complementar alguma coisa? Vamos. Eu ia falar para deixar os pagamentos transfronteiriços com a gente, do mundo cripto, quando a gente tiver a regulação de stablecoin. Deixa com a gente, que a gente cuida disso, mas eu acho que a gente não pode nem discordar de nada do que eles falam, que eu acho que, pelo menos a minha corretora, que eu estou hoje, a gente não participou de nenhum consórcio do Drex, então, eu não tenho nada a discordar e nada a acrescentar, porque vocês são as pessoas especialistas nesse assunto. Não, boa. A gente estourou o tempo, conseguiu aqui, tem muita coisa que a gente podia falar aqui de verdade. Então, enfim, fica o convite para estudarem o tema. Uma reflexão, enfim, que eu tive, só para a gente fechar aqui, um pouquinho antes da gente ter pagamentos instantâneos, a gente já tinha pagamento instantâneo lá com o QR Code do Mercado Pago, PicPay, etc. Na Faria Lima toda, em vários lugares, enfim. Pouquinho antes de ter o Open Finance, já existiam players capturando dados, fazendo isso, montando agregadores de conta e etc. Então, um pouco antes da gente ter a economia regulada, tokenizada, etc., já tem players aí que estão nesse mercado, que é talvez o que a gente está vivendo hoje, vai crescer e o regulador vai vir aí trazendo, e daí vai ter a participação aí de todos, espero aí em breve aí. Querem deixar um recado final, fechar, happy hour? Eu ia perguntar se você quer abrir só já, 5 minutinhos para... Estamos estourados aqui, mas alguém tem algum... Não era 6h30? Cerveja ou pergunta, Regina, gente? não era 6h30, Regina? Acho que era 6h30. Quem quer ir para o happy hour? Quem quer fazer perguntas sobre tokenização? O pessoal aguentou, sobreviveu até agora. Meu. O pessoal aguenta mais 5 minutos se quiser fazer pergunta. Uma pergunta, pessoal? Não? Então, sem perguntas. Considerações finais, se tiverem, agradecer aí. Obrigado. Regina aí. Não, a mensagem continue atentos a esse tema. Eu acho que é um tema que vale a pena estar acompanhando e aprofundando. E só tenho que agradecer, e 100% de aposta em pagamentos transfronteiriços. Estamos juntos, Renata, na inovação, mas eu acho que tem público e lugar para todos, bancos, startups, todos juntos. Esse é o melhor cenário. Realmente faço minhas palavras da Regina, acho que tem lugar para todos, e acho que a gente só tem, pelo menos eu sou super a favor de regulação, eu sou compliance, então eu sou super a favor de regulação, está no meu sangue. Eu acho que a gente só tem a ganhar com a regulação, com a 109, 110, 111 e outras que virão, regulação de CVM e o que vier, porque eu acho que a gente tem que fazer realmente o nosso mercado cada vez mais seguro, e aí, como você disse, podemos até entrar aí no pagamento de algum token, o que quer que seja, ou ser algum token. Então, acho que é isso. Agradecer novamente, Regina, o Banco BV, pelo excelente evento, e é isso. Acho que muito obrigada, e... Agradeço o convite, mais uma vez. Nós, como instituição, como eu falei, desde 2015 nós estamos pesquisando, né, tentando entender onde que a tecnologia faz sentido, onde ela não faz o menor sentido, onde pode ser que ela seja uma solução e onde pode ser que ela seja a melhor solução. Nós já fizemos muitos testes e em breve nós vamos ter algumas novidades aí, né, talvez, sim, coisas...
que o mercado já tem feito. Eu posso só falar uma, que é de identidade digital descentralizada, que em breve a gente deve colocar para o mercado, mas ainda de forma controlada, tá bom? Então, temos muita coisa, assim, legal em construção, em discussão, mas esse mercado, ele é colaborativo, né? Então, quanto mais players dentro do ecossistema, melhor para quem usa, né? Às vezes, para quem está dentro, ganha mais um concorrente, mas fazer o quê? Faz parte do jogo, tá bom? Mas fiquem atentos aí que em breve, então, a gente deve ter algumas novidades. Bom, primeiro também agradecer a Regina pelo convite, agradecer por mais um ano aqui, realizando esse evento super bacana aqui dentro da casa, aqui dentro do Banco BV. Então, eu como anfitrião, né, fechar aqui e deixar meus agradecimentos. Os colegas, o Marcel aí, que é quase o Papa, né, 10 anos, só sobe a fumaça branca da blockchain, aparece o Marcel ali, né, é o Papa da blockchain. Longe disso. Regina e a Renata, sim, também são super referências aqui no tema, e é isso, assim, acho que fiquem atentos às novidades, nós aqui do Banco BV também, vou quase repetir tudo que o Marcel falou, talvez assim só vai mudar ali a aplicação e os casos de uso. Vou até usar uma frase aqui que o meu tech lead me fala sempre, né, me provocando, está aqui, ó. Nem tudo é prego, né, André? Então, não é para tudo que a gente vai falar de tokenização, de blockchain. Então, a gente vem olhando, testando e pensando bastante na cadeia aqui de produtos do Banco BV, tanto no mundo de atacado quanto no mundo de varejo, e buscando oportunidades de trazer produtos melhores, mais eficientes e mais e que vão em algum momento se integrar com toda essa rede aqui que a gente falou de DREX. Hey!